lugares sagrados que viraram maldições. Em todo o mundo existem marcas, marcas esculpidas na pedra, enterradas no tempo e silenciadas por histórias que ninguém ousa contar. Locais onde o sagrado foi deturpado, onde a fé foi convertida em medo. Talvez não seja coincidência que tantos desses lugares estejam isolados, abandonados ou até mesmo interditados pelas próprias autoridades. O que os antigos sabiam que esquecemos? Por que tantos rituais sagrados terminam em tragédia quando são repetidos hoje? E mais importante, o que acontece quando atravessamos os limites entre o humano e o divino, sem permissão? Em muitos desses locais, o silêncio não é vazio. Ele é uma presença, um aviso. E às vezes o verdadeiro perigo não está no que vemos, mas no que despertamos ao olhar demais. Eles foram erguidos para a luz, mas se transformaram em portais para o desconhecido. Altares antes sagrados, agora abandonados. Templos de fé que passaram a ser evitados. Neste vídeo, você vai conhecer 10 lugares sagrados que se tornaram maldições vivas. Locais que já foram celebrados, adorados, mas hoje são sinônimos de medo, tragédia e energia inexplicável. E a pergunta que fica é: o que aconteceu para a fé se transformar em terror? Prepare-se, porque algumas portas sagradas nunca deveriam ser reabertas. 1. Templo de Bel, Palmira, Síria, um dos maiores centros religiosos do mundo antigo. Dedicado ao deus Bel, resistiu por milênios, até ser destruído pelo extremismo em 2015. Desde então, arqueólogos e soldados relataram alucinações visuais, pânicos repentinos e sonhos com entidades antigas. Alguns dizem que o templo foi selado por uma razão, e que sua destruição despertou algo que nunca deveria ter sido incomodado. 2. Igreja de San Juan Parangaricutiro, México. Enterrada por uma erupção vulcânica em 1943, só a torre da igreja permaneceu visível. A cidade foi completamente engolida pela lava, menos a Casa de Deus. Desde então, visitantes relatam lamentos, gritos sufocados e uma presença esmagadora dentro da ruína. A igreja se tornou um santuário e, ao mesmo tempo, uma advertência. 3. Templo de Sete Primo, Egito. Construído pelo pai de Ramsés II, o templo guarda mistérios inexplicáveis. Hieróglifos de helicópteros, aviões e naves geraram teorias sobre viagens no tempo. Pesquisadores relatam fortes náuseas, lapsos de memória e paralisias dentro da câmara principal. Chamam de maldição tecnológica. Outros de punição por desvendar o que deveria permanecer oculto. 4. A mina de sal de Wieliczka, Polônia, local de peregrinação, repleta de capelas subterrâneas esculpidas em sal. Mas sob a beleza, há relatos de mortes inexplicáveis e desaparecimentos durante escavações. Alguns dizem que espíritos de mineiros presos ali ainda rondam os corredores. Outros, que entidades foram acordadas ao profanar um espaço sagrado abaixo da terra. 5. O Monte Kailash, Tibete, considerado o eixo do mundo por várias religiões. Nenhum humano jamais subiu ao topo e os que tentaram desapareceram. Expedições paralisam, bússolas giram, o tempo parece se distorcer. Relatos sugerem que o monte rejeita a presença humana, como se uma força consciente o protegesse da profanação. 6. A Catedral de Chartres, França majestosa, perfeita e estranhamente precisa. Arquitetos afirmam que a estrutura possui proporções matemáticas impossíveis para sua época, e sob o altar principal há um antigo poço druídico selado. Padres e visitantes já relataram visões, vozes sussurradas e uma energia densa, como se algo estivesse preso esperando. 7. O Santuário de Tophet, Cartago, Tunísia.
Durante séculos, foi local de sacrifício infantil para os deuses fenícios. Centenas de tumbas foram encontradas. Pesquisadores relatam distúrbios emocionais intensos durante escavações. O local foi fechado por autoridades religiosas, mas dizem que à noite ainda é possível ouvir choros vindos da Terra 8, Templo de Angkor Wat, Camboja Maior, templo religioso do mundo. Abandonado por séculos, tomado pela floresta. Relatos de sumiços, rituais noturnos e aparições sombrias atraem caçadores de mistérios até hoje. Alguns acreditam que a selva protege algo, que não deveria ser reencontrado. 9. A mesquita de Djenné, Mali. Feita de barro, é reconstruída todos os anos, mas estrangeiros são proibidos de entrar. Diz a lenda que um europeu desrespeitou esse limite e morreu dias depois, em circunstâncias bizarras. Moradores afirmam: quem entra sem permissão carrega a maldição dos antigos ímãs. 10. Caverna dos Deuses, Mount Shasta, Ewa. Chamado de portal sagrado por nativos, a caverna no interior do Monte Shasta é evitada por muitos. Luzes estranhas, vozes e desaparecimentos misteriosos fazem parte do folclore e dos relatórios policiais. Espiritualistas afirmam que a entrada guarda um templo interdimensional, mas entrar pode ser um caminho sem volta. A fé move montanhas, mas quando a fé é violada, ela também pode devorar. Esses lugares foram templos de conexão com o divino, mas hoje estão cercados por medo, tragédia e mistério. O que aconteceu com eles? Ou melhor, o que foi despertado neles? Inscreva-se no canal para mais vídeos como este. E comente: qual desses lugares sagrados te causou calafrios? Até o próximo mistério.